A chegada dos álbuns da Guerra dos Golfinhos, julho de 2020. Chegou a caixa do correio. Até que enfim. É uma alegria nessa hora de poder abrir. É muito esperada. Pior que abrir um peixe. Não. Aí, olha os álbuns. Chegou a Guerra dos Golfinhos, graças a Deus. É uma alegria receber. É sempre uma alegria. É um orgulho. É um orgulho, a gente sente o cheirinho de novo. Ah. Tá feliz? Muito, lógico, né? Queria agradecer ao Carlos, da Editora Criativo, que encampou esse projeto. Agradecer ao Marcial, o diagramador e o produtor gráfico. Agradecer ao Franco de Rosa, que teve paciência de fazer um monte de entrevistas comigo até ficar pronto. O legal da guerra, a diagramação ficou muito bonita. Tem o prefácio do Álvaro de Moya. Nossa, que lindo! Prefácio do Álvaro de Moya, prefácio do Canhim. Ó, o Marcial distribui bem as imagens, ele é muito legal, muito bom diagramador, muito criativo, talentoso o rapaz. E aí entra a história, né? A história propriamente dita. Ó, o grande prazer, antes de falar da história, antes de falar do álbum, o grande prazer é eu ter aqui, nessa orelha, meu álbum junto, meu trabalho junto com várias pessoas que são heróis meus, são meus ídolos de quadrinho, de criatividade. São pessoas que realmente, essa coleção Graphic Book, ela está resgatando o que tem de melhor do quadrinho brasileiro. E eu estar dentro desses melhores, para mim, é uma fantasia, é um sonho. Queria mostrar só quem são alguns dos outros. A coleção Graphic Album publica os álbuns de quadrinhos com os autores dos anos 60, 70. Rapidamente, o Pabeima, do Paulo Fukui. Pabaema, Sem Fim, o Imortal, um personagem brasileiro de ficção científica, resgatado pela Editora Criativo do Carlos. A Jade, do Rodival Matias e Gilberto Camargo, uma heroína de capa-espada, tipo Conan, meio erótica, com um pouco de nudez, mas todos esses álbuns costumam ter, né? A Ágata, do Paulo Amazaki, o famoso Paulo Amazaki, que trabalhava com Maurício de Souza, que tem tantas histórias, e ele teve editora própria, e essa Ágata é uma personagem dele que teve muito sucesso na época, saíram 4 ou 5 revistas que estão resgatadas no álbum. O Cláudio Seto, com o Samurai, da revista Samurai, o mangá brasileiro, o primeiro mangá brasileiro da Edrel. Ai, que legal. Também republicado pela Criativo, pelo Carlos. E Zorro, Atlanta, um álbum que saiu em banca de jornal na década de 60, 70. Ele mostra um mundo onde a Atlântica existiu, bem similar até a Guerra dos Golfinhos, que também se passa no mundo submarino, né? Esse é no mundo antediluviano. Zorro, Atlanta. E inúmeros outros, você pega aqui na própria aba do livro, dá para ver que são dúzias de álbuns e continuam sendo publicados. Então é uma satisfação difícil de pôr em palavras estar presente junto com meus mestres, junto com as pessoas que fizeram a história do quadrinho brasileiro. O Guerra dos Golfinhos, que eu queria comentar, além da diagramação, basicamente ela começou em 1983, quando eu comecei a pesquisar. O Franco de Rosa percebeu bem, aliás, o Franco fez um lindo texto para a quarta capa, né? Além das entrevistas comigo, que se eu não fosse, o Franco percebeu bem que se eu não fosse de Santos, talvez esse trabalho não existisse. Porque foi a minha paixão por Santos de ter a oportunidade, em 1983, de ir no Museu de Pesca, Museu do Mar, Instituto Oceanográfico, nos lugares onde havia material de pesquisa, antes da internet, 83. E ter acesso a coletar esse material todo, que propiciou que eu fizesse, pegar os papéis... Oi! Pegar os papéis aqui. Em 1983 eu comecei a fazer a pesquisa. Montei uma graphic novel, uma novela em episódios, uma história, que eu publiquei em álbum de bolso, em livrinho de bolso, em 1986. De 83 a 86 foi roteiro e pesquisa e a produção. A produção mesmo, o desenho foi mais curto. Então é publicado... Sumidouro. Sumidouro, que seria depois refeito como Guerra dos Golfinhos. Sumidouro, o primeiro capítulo, Mare Liberum, é o mesmo capítulo, deu para pegar? Sim, sim. É o mesmo, você vê o mesmo título do primeiro capítulo da Guerra dos Golfinhos, Mare Liberum. Que é um livro do Hugo Grotius, de Direito Internacional, que fala que o mar é livre. Em latim quer dizer mar livre.
Tá. É um livro de direito internacional. Eu fazia faculdade de direito também e gostava de direito marítimo. Então eu fiz o Fumidouro, uma tiragem de não sei se 500, 700 exemplares, não chegou a 1000, e fiz uma divulgação. Ele foi muito divulgado, foi lançado na... Era pequenininho, é baratinho, um grampo só. Dentro é branco e preto e a capa é papel azul impresso em cor azul. Foi publicado na Tribuna uma matéria anunciando o lançamento, foi na Faculdade de Comunicação o lançamento, em 86. A matéria está reproduzida dentro do álbum, né? Onde eu comento que é uma novela de tese, que é uma novela, o que é uma graphic novel, o que é o conceito de novel nos Estados Unidos, que para nós é romance, e a diferença de novela, que o meu é mais para uma novela, que os personagens se revezam nos episódios, é coisa de estrutura literária. E aí eu consegui apoio, por exemplo, do Grupo Atlantis, de exploração submarina. Aqui é um documento da época, datado de 86, onde o Dauri de Paula Júnior, que hoje é promotor de meio ambiente, que era um mergulhador, fazia arqueologia submarina, pesquisa submarina, faz uma apresentação do trabalho. Acabou não sendo aproveitado isso, porque eu não achei esse documento para usar no álbum. Achei agora, depois que o álbum já está publicado. Mas é legal uma coisa que ele fala, temos a honra de apresentar o Sumidor, uma fantástica aventura de ficção científica no mundo submarino, onde todos nós gostaríamos de viver. Aí ele fala que é um trabalho sério de Flávio Calazans, que é baseado em história da pesquisa em várias áreas, como mergulho, oceanografia, biologia marinha, arquitetura submarina, e que traz do fundo do mar uma proposta de liberdade. Esse é o conceito da história, uma proposta de liberdade. Na época, eu registrei o Sumidouro na Biblioteca Nacional. Eu achei que a história estava muito boa, era um álbum mesmo, uma história longa, então eu registrei na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e só quando veio o registro, que demora meses para vir, é que eu pude fazer o álbum e publicar e fazer o lançamento, que eu já tinha os direitos autorais garantidos, né? Que na época havia muito perigo, não havia internet, as coisas desapareciam, apareciam cópias. E aí o lançamento foi na Faculdade de Comunicação, esse é mimeógrafo. Isso eu misturava o mimeógrafo roxo, o estêncil roxo, com o estêncil vermelho e com o estêncil verde. Se olhar no cantinho, tem uma setinha verde. E isso é um cartaz mimeografado que eu coloquei nas faculdades. Sumidouro, aventura submarina no Triângulo das Bermudas. É bem anos 80, porque Triângulo das Bermudas estava na moda, as coisas sumiam nos Triângulos das Bermudas. Eu coloquei vários quadros de aviso das universidades e com esse cantinho aqui cortado. Ou seja, corta umas partes para as pessoas saberem que tem que arrancar. E aí a pessoa arranca e tem um desconto, paga só 5 cruzados, que era o dinheiro da época, quem levasse o papel. No lançamento no anfiteatro da Faculdade de Comunicação, o que me surpreendeu foi a quantidade de pessoas que apareceu. O primeiro a comprar foi o Marcel Rodrigues Paes, que veio com esse papelzinho, que dá nome à Gibiteca de Santos hoje, falecido. E várias pessoas, inúmeras pessoas com esse papelzinho na mão. Quer dizer, praticamente 1/3 das vendas foram com pessoas com o papelzinho. Então o cartaz funcionou, ele ou veio de encontro a uma demanda ou um interesse do público, sei lá. Tanto que logo algum tempo depois, uns meses depois, eu fui convidado para outro lançamento. Nós fizemos num restaurante em Praia Grande, restaurante do Fernando Feijó, Tricanas. Essa é uma caricatura do Dauri, que é o líder daquele grupo de pesquisa submarina. E aqui é o escafandro que eu usei na época. E um mapa explicando como chegar, mapa do tesouro, né? Explicando como chegar. Isso. Explicando como chegar no lançamento lá da Tricanas. Então foi um dos lançamentos. E o que foi distribuído também em fanzines, troca para fanzines. E aí o que aconteceu é que, logicamente, ele esgotou muito rápido, o que me surpreendeu. As pessoas que eu encontrava nas faculdades que tinham lido, vinham falar comigo, que tinham gostado muito da história, o que também me surpreendeu, porque eu achei que era uma história mais ou menos. Aí eu comecei a ver uma outra dimensão na história, que ela tinha um apelo muito grande, maior do que eu, como autor, podia imaginar. Eu tinha feito outras coisinhas pequenas assim, livrinhos, revistas, publicava a revista Barata, uma revista em cooperativa, então não era uma coisa assim que eu esperasse a reação da magnitude que teve. Então, devido a isso, eu comecei a reestruturar. Não há personagens femininos nessa, é uma aventura. Simplesmente o Beto, o personagem, com a viagem astral dele ao mundo dos insetos, e acabou, é o primeiro capítulo. Não há personagem feminino mesmo, não havia par romântico. E aí eu ampliei, aí aperfeiçoei o universo, mas alguns conceitos que estavam no primeiro estão nesse segundo, né? Uma das coisas é uma história política, é uma história da ficção científica política. Antes de tudo é o seguinte, nós vivemos em federações que têm unidade central. Quando a gente fala de confederação, é legal lembrar das confederações gregas, Peloponeso, Delos, aquelas confederações que não têm unidade central. Porque quando você fala confederação, o pessoal pensa em Guerra Civil Americana. Não é isso. Um exemplo melhor que hoje seria a
Confederação Helvética, a Suíça. A Suíça é um país que tem cantões que seriam meio como municípios livres, um pouco mais que município, mas município com área rural, e esses cantões são independentes. É uma confederação, cada um é autônomo, cada município é autônomo. Esse é o conceito de Guerra dos Golfinhos. Existem no mundo, desse mundo do futuro, é o ano 85 de uma outra era. Então existe uma federação, que o símbolo é uma águia metálica, agressiva, segurando um dinheiro, segurando uma moeda, uma alusão à águia romana, à águia dos Estados Unidos e ao capitalismo, e o inimigo dela é uma ursa grávida de uma foice e um martelo. Então seriam os dois modelos federativos, o Soviético Supremo e o Washington. Dois modelos de federações. E haveria uma terceira força no fundo do mar, que é a Confederação, que é a Aliança Aquática. É uma aliança de municípios livres. A capital é Gandhiville, em homenagem a Gandhi. Então são pessoas que acreditam em liberdade, que vão morar no mar livre, nesse mar livre. Eles fazem uma cirurgia, existe a cirurgia Kilstra, que não deu muito certo, mas que seria uma nova versão da Kilstra, que é a instalação de guelras, para que a pessoa possa ser anfíbia. Então existe a arquitetura submarina do Jacques Rougerie, isso tudo é pesquisa, não é minha. Lógico, tem um pouquinho de ação sempre, né? Aqui vem um tubarão com as rêmoras, os peixinhos que vinham grudados nele comendo os restos. O rapaz, o Beto, está fazendo a pesquisa, aí vem o tubarão ataca. Para dar um movimento, um suspense no fim de cada página. E um detalhe, o submarino chama Mayol em homenagem ao Jacques Mayol, o mergulhador de recorde de mergulho. Tem até um filme sobre ele, que é Imensidão Azul. É assim mesmo, é a bagunça. Ali aqui atrás são os livros, lá são os DVDs. Aqui Imensidão Azul. Aqui é na raça. Aqui é na unha. Não. A Imensidão Azul, que é o filme sobre o Jacques Mayol, do Luc Besson, um filme que eu recomendo para entender o que é esse mergulho. Inclusive ele é apaixonado por golfinhos também. E aqui entra a arquitetura submarina do Jacques Rougerie, a cidade, a vila submarina. Aqui no fundo você vê do lado de lá o anfiteatro e as casas e as plantações de algas. E o sistema o escafandro bem mais moderno, que ele entra por trás, não veste, que nem na versão anterior. Esse é mais bem pesquisado, mais avançado. E aí é uma diagramação, lógico, que faz em função da narrativa, a diagramação das páginas, e os golfinhos que entram narrando. Aí é interessante observar que no começo tem um foco narrativo, que é o Beto. O pensamento dele narra a história. São os pensamentos dele narrando a história. Um foco narrativo, quadrinhos bem distribuídos, bem modelo americano, né? Tem uma sobreposiçõezinha, mas nada muito ousado, que é para não assustar o leitor. É 1986, né? Nós estamos em 1986, então eu estou trabalhando o leitor que está acostumado com quadrinho americano ou com as tirinhas da Mônica. Quer dizer, não é esse tipo de quadrinho que ele está acostumado a ver no Brasil. E aí saiu um capítulo na revista Porrada Special, depois teve várias pequenas edições em fanzines. E aí vai a história com a arquitetura submarina, entra o mundo dos insetos. E a mensagem toda que eu quero passar, quando você faz um trabalho panfletário, ele fica chato, ninguém aguenta ler, ele fica repetindo palavras de ordem de partidos. Não é esse o conceito. O conceito é fazer um trabalho orgânico, um trabalho que é entretenimento, é diversão antes de tudo. Então a minha mensagem está resumida num balão. Tudo que eu quero dizer, embora haja várias insinuações laterais, é tudo resumido nesse único balão. Os insetos levam um trilobita telepático para perto do rapaz, do Beto, que apareceu no planeta deles, e o trilobita comunica com um soldado que veio falar para o capitão que ele é uma forma de vida com esqueleto interno, como outros que eles tinham encontrado os fósseis, e que ele vive num país, numa estrutura política parecida com a dos insetos. Só que ele está sendo contaminado por uma sociedade submarina, uma sociedade diferente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, as pessoas dentro de uma federação, submissas a uma ideologia, a ideologia dá dogmas, ela dá certezas, ela não leva você a questionar. As pessoas que estão presas numa federação, elas são como insetos. Tanto que você vê a gente fazendo metáfora da sociedade como uma sociedade de formiga, de cupim, de abelhas. É uma sociedade que não evolui, uma sociedade que não existe indivíduo. O que eu proponho aqui é semelhante à constituição de Atenas, de Solon, a Constituição de Esparta, de Licurgo, que aí já é mais esse modelo de insetos, né, do homem não valer nada perante o Estado. E a mensagem é essa: se você está numa sociedade assim, obediente, intimidado, submisso, você acaba se tornando um inseto.
uma peça descartável de uma engrenagem opressora, uma engrenagem gigantesca, que é o Estado. E, bom, aí vai a história, né? Tem as coisas submarinas. Aqui é interessante, repare, para mentir para a sociedade de cima que ele, para ele poder ficar lá, eles mentem que ele morreu. Eles mentem não, na verdade a própria televisão de cima mente que ele teve uma hipersaturação de oxigênio, de um embriaguez das profundidades, tem a explicação, e que aí ele se jogou dentro da fossa de Porto Rico. A história se passa na fossa de Porto Rico, no Triângulo das Bermudas. Daí a primeira versão se chamar Aventura Submarina no Triângulo das Bermudas. Hoje não há mais isso, que saiu de moda o Triângulo das Bermudas. Como saiu de moda buraco na camada de ozônio, agora é aquecimento global, depois tem outra lorota, vem uma em cima da outra, né? Bom, e aí tem a história, eles estão comendo comida japonesa ali, você repara que eles estão comendo comida japonesa. A saudação deles aqui na televisão é o Hang Luzi. Que também é outra coisa que há muito tempo... o pessoal gostou, aqui tem até uma matéria do Marcelo Alencar falando disso, o Hang Luzi dos golfinhos, porque é a ideia da ecologia, é a ideia da tribo submarina, da tribo de surfistas, de mergulhadores, como os grupos que apoiavam esse trabalho na primeira versão. Aí vem propriamente dita a Guerra dos Golfinhos, terceiro capítulo, onde entram realmente a história dos golfinhos, os golfinhos usando os sonares para impedir os radares de funcionar, interferindo. Lógico, tem outra viagem ao mundo dos insetos, que não vamos detalhar que dá muito teaser, né? Aí voltamos a ver a cidade submarina num outro ângulo, os túneis que unem as casas, as residências, o anfiteatro. E o anfiteatro foi todo feito com formato de bolhas de animais marinhos, né? Dentro do anfiteatro eu baseei no esqueleto da baleia, nas vértebras do esqueleto da baleia. Então foi bem trabalhoso de fazer para chegar nessa uma única imagem, né? Semanas fazendo. E essa parte essa aqui que está na quarta capa a escada, né? A escada que o pessoal comenta muito. Como elemento, né, da narrativa. Eu uso a arquitetura como elemento narrativo, sim. É mais do que só um cenário. Repara aqui, se olhar de cima para baixo, a Conchita está descendo com o Beto e você vê na mesma imagem, ao mesmo tempo você vê os três. Os dois estão descendo, os dois estão descendo, os dois estão descendo. 3 momentos do tempo. Cala a boca! 4 momentos do tempo no mesmo espaço, usando a mesma arquitetura, e a brincadeira dele estar numa espiral, ela falar com espirais, ela está usando um sapato persa, que é espiral, aquele sapato de Mil e Uma Noite, e um monte de outras referências que estão no vídeo que ela canta, que ela fala de geometria fractal, de física de partículas, do spin, da física das partículas, no DNA da galáxia, na espiral do DNA, espiral da galáxia. Os cachorros estão latindo aí, o que é? É o carteiro? O carteiro já veio, aqui, tá aqui. É que se for Sedex, o carteiro é outro. Bom, então, aqui vou mostrar uma coisa. Aqui nós temos, lembra que tinha no começo o Beto narrando, um único foco narrativo. Aqui você tem pensamento da Dri com essa bolinha em volta. Você tem o robô pensando, o robô falando. Você tem a Conchita, você tem o Beto. E tem os golfinhos com esse balão bicudo. Tá esse muito balão deitado. Com esse balão... Que aqui já é dentro do submarino, já é as forças da superfície chegando. E aí, a gente vai chegando a um ponto onde você tem aqui... Lembra, era só o Beto na página 1. Nós estamos na página 50, na página 50, onde você tem o golfinho narrando com o balão próprio dele, o capitão do navio narrando, a Adriana narrando, a imediato do capitão narrando, o robô usando o sistema lógico para narrar, e mais o foco narrativo da Conchita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 focos narrativos na mesma página. Se você for observando, foi crescendo, foram entrando focos narrativos. Do Beto, que era o narrador original, que nem narra nessa página, ele sai do foco como personagem principal e outros entram e criam a sua narrativa. O bicho está enlouquecido ali. Aí tem lógico, diagramações de páginas sempre em função da narrativa, né? Sim. E assim por diante. Aí tem a entrevista comigo e umas make-off, umas páginas de como é que eu faço. Eu faço como se fosse uma peça de teatro. Eu começo vendo como um filme, eu assisto esse filme centenas de vezes.
Depois eu escrevo os diálogos como uma peça de teatro, como carpintaria teatral, e depois faço esse storyboard. Repara que a página 7 acabou virando página 7 e 8. Tinha texto demais, ia ficar chato, ia aparecer aqueles álbuns do Tintim de quadrinho com um balão enorme. Então eu quebrei em 2 páginas, o que me obrigou a criar um suspense no fim de página, para fazer a pessoa ter interesse de virar a página. Essas são coisas das técnicas. Tudo isso é nanquim, tem algumas aplicações de retícula, mas assim, 90% é na unha. E, lógico, feito um esboço a lápis, depois dessa aqui tem um esboço a lápis, etc. E é isso. É muito bom ver isso lançado, e principalmente de eu estar junto, de eu poder me colocar numa prateleira, junto com esses gênios do quadrinho. Esses trabalhos que são... muito parabéns para a Editora Criativa, para o Carlos, que está publicando isso, está trazendo isso para pessoas, porque o álbum do Guerra dos Golfinhos tem 40 anos, tem coisa aqui que tem mais de 50, que as pessoas não estão mais vendo, não tem como ver, não existe em sebo, não existe memória disso. E nós estamos todos reunidos nesse catálogo da Editora Criativa. Então, parabéns para o... Parabéns para o Carlos, parabéns para o Marcial, parabéns para o Franco de Rosa, parabéns para eles que estão fazendo a possibilidade de a gente ter isso numa estante, da gente ver numa lombada esses nomes juntos comigo. Lógico que o meu é muito pequeno comparado com esse, mas é a honra de estar junto com eles. Que bom. Mas é isso. E ali está a rede, agora eu vou deitar lá na rede para poder ler o meu álbum em paz, enquanto pego uma água de coco. Minha esposa pega uma água de coco para mim. Tá bom. Legal. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.